No primeiro século depois de Cristo, o Império Romano estava no auge, poderoso como nunca. Era uma época de grande expansão territorial e influência cultural. Ia da Grã-Bretanha até a Ásia Menor, dominando o norte da África e chegando até a Judéia. O império se estendia por vastas regiões, cada uma com suas próprias características e desafios. A sociedade romana era um caldeirão, uma mistura de povos e culturas, mas com um baita orgulho de suas tradições. As ruas de Roma eram vibrantes, cheias de vida e diversidade, refletindo a grandeza do império. E a religião? Essa era o alicerce da vida romana. Os templos eram majestosos, e as cerimônias religiosas, grandiosas, desempenhavam um papel central na vida cotidiana. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e deusas, cada um tomando conta de um aspecto da vida. O panteão romano era vasto e complexo, com deuses para cada necessidade e ocasião. Tinha Deus para a guerra, para amor, para a fertilidade e até para as coisas mais corriqueiras, como o comércio e a agricultura. Marte, Vênus, Ceres e Mercúrio eram apenas alguns dos muitos deuses que os romanos veneravam. Acreditavam que agradar esses deuses com oferendas, sacrifícios e festas era a receita para o império prosperar. As festividades eram momentos de grande celebração e união, reforçando os laços sociais e religiosos. Imagina a importância da religião, tão presente na política e na sociedade, que os imperadores eram considerados deuses. A divinização dos imperadores reforçava sua autoridade e legitimidade. A lealdade a eles e aos deuses de Roma era como um mantra. Era o que mantinha o império unido e forte. A devoção aos deuses e ao imperador era vista como essencial para a estabilidade e prosperidade do império. Mas essa estrutura toda, essa ordem social e religiosa, estava prestes a ser desafiada por uma nova fé que chegava do Oriente, o cristianismo. O surgimento do cristianismo trouxe novas ideias e valores que eventualmente transformariam o império para sempre. No século I, lá na província romana da Judéia, surge uma nova fé. Essa região, marcada por conflitos e tensões, era um caldeirão de culturas e religiões, onde o judaísmo predominava, mas também havia influências helenísticas e romanas. O cristianismo, como ficou conhecido, nasceu dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ele começou a pregar em pequenas vilas e cidades, atraindo multidões com suas palavras de sabedoria e compaixão. Jesus era um pregador diferente, cativante, que pregava o amor, o perdão e a salvação. Ele falava de um reino de Deus, onde a justiça e a paz reinariam, e todos seriam bem-vindos. Ele dizia ser o Filho de Deus, enviado para nos livrar dos pecados. Suas palavras e ações desafiavam as autoridades religiosas e políticas da época, causando tanto admiração quanto controvérsia. Seus ensinamentos eram revolucionários, totalmente diferentes das crenças e práticas da época. Ele criticava a hipocrisia dos líderes religiosos e defendia os pobres, os doentes e os marginalizados. Ele colocava em primeiro lugar o amor a Deus e ao próximo, mesmo sendo seu inimigo. Essa mensagem de amor incondicional e perdão era algo novo e transformador para muitos. Prometia também a vida eterna aos seus seguidores, sem distinção de classe social ou origem. A ideia de uma vida após a morte, onde todos seriam recompensados por sua fé e boas ações, era extremamente atraente. Os primeiros a seguir Jesus foram principalmente judeus, que viam nele o Messias que tanto esperavam. Eles acreditavam que ele iria libertá-los do jugo romano e restaurar o reino de Israel. Depois da sua morte na cruz, seus seguidores, liderados por Simão Pedro e pelo apóstolo Paulo, começaram a espalhar seus ensinamentos. Eles viajavam de cidade em cidade, pregando e fundando comunidades cristãs. O cristianismo se espalhou como fogo em palha pelo Império Romano, primeiro entre os judeus e depois entre os gentios.
A mensagem de Jesus transcendeu barreiras culturais e linguísticas, encontrando ressonância em diversos povos. A mensagem de esperança, salvação e igualdade pregada pelo cristianismo tocou o coração de muitos, principalmente os pobres e marginalizados. Para esses grupos, a promessa de um novo começo e de uma comunidade baseada no amor e na solidariedade era irresistível. Apesar da popularidade, os primeiros cristãos enfrentaram resistência e desconfiança. As autoridades romanas viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida e à unidade do império. Suas crenças monoteístas e práticas religiosas eram vistas como estranhas e ameaçadoras à ordem social e religiosa de Roma. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e o imperador, o que os colocava em conflito direto com as autoridades. Muitos cristãos foram perseguidos e martirizados por sua fé, mas sua coragem e determinação inspiraram outros a se juntarem ao movimento. A história dos primeiros mártires cristãos se tornou um poderoso testemunho de fé e resistência. Com o tempo, o cristianismo continuou a crescer e se consolidar, formando uma rede de comunidades que compartilhavam os mesmos valores e crenças. Essas comunidades se tornaram a base da Igreja Cristã, que eventualmente se tornaria uma das maiores religiões do mundo. O sistema de crenças dos cristãos era como água e óleo comparado à religião politeísta romana, o que gerava muitos conflitos e mal-entendidos. Os cristãos, com sua fé monoteísta, acreditavam em um único Deus, enquanto os romanos adoravam uma miríade de deuses e deusas, cada um com seu próprio domínio e influência. Essa diferença fundamental na visão de mundo era uma fonte constante de tensão. Os romanos, com seus vários deuses e deusas, integravam a adoração a eles no dia a dia e nos assuntos do governo. A religião romana não era apenas uma questão de fé pessoal, mas um elemento essencial da vida pública e política. Os templos eram centros de atividade comunitária, e os festivais religiosos eram eventos importantes que uniam a sociedade. Os imperadores, considerados deuses, eram adorados, e os cidadãos participavam de rituais para garantir a paz e a prosperidade do império. A adoração ao imperador era vista como um dever cívico, uma forma de demonstrar lealdade ao Estado e assegurar a continuidade da ordem social e política. Já os cristãos eram monoteístas, acreditavam em um único Deus. Eles viam a adoração de múltiplos deuses como idolatria e se recusavam a participar dos rituais romanos. Para os cristãos, a fé era uma questão de devoção exclusiva e pessoal a Deus, o que os colocava em desacordo com as práticas religiosas romanas. Eles se recusavam a adorar os deuses romanos e a reconhecer a divindade do imperador, o que para os romanos era traição e ateísmo. Essa recusa era vista como uma ameaça direta à coesão social e à estabilidade do império, levando a uma crescente hostilidade entre os dois grupos. Os cristãos também eram contra os sacrifícios de animais e a adoração a deuses domésticos, práticas super importantes na religião romana. Os sacrifícios eram vistos como uma forma de apaziguar os deuses e garantir sua proteção, e a rejeição cristã dessas práticas era considerada uma afronta aos costumes tradicionais. Essas diferenças religiosas acabaram criando um abismo entre eles. A falta de compreensão mútua e a intolerância exacerbavam as tensões, resultando em confrontos frequentes e uma divisão crescente na sociedade romana. Os romanos viam os cristãos como inimigos, subversivos e uma ameaça à ordem social. A recusa dos cristãos em participar das práticas religiosas romanas era interpretada como um ato de rebeldia, e muitos romanos acreditavam que os cristãos estavam tentando minar a autoridade do Estado. As práticas cristãs, como se reunir em segredo, a recusa em participar dos festivais religiosos, só aumentavam a desconfiança. Os encontros secretos eram vistos com suspeita,
e a ausência dos cristãos nos festivais públicos era percebida como um sinal de deslealdade. Corriam boatos de que os cristãos faziam coisas imorais nessas reuniões. Histórias de rituais obscuros e práticas indecentes circulavam entre os romanos, alimentando o medo e a hostilidade. Além disso, a ênfase cristã no amor, na igualdade e na vida após a morte ia contra os valores romanos. Os romanos valorizavam a hierarquia social e a lealdade ao Estado, enquanto os cristãos pregavam a igualdade de todos perante Deus e a importância da caridade e do amor ao próximo. O cristianismo quebrava barreiras sociais, acolhendo escravos, mulheres e pobres, o que ameaçava a rígida estrutura social de Roma. A mensagem de inclusão e igualdade dos cristãos desafiava as normas estabelecidas e era vista como uma ameaça à ordem social. A promessa de salvação e vida eterna, independentemente da posição social, era vista como um perigo à ordem social romana. A ideia de que todos, independentemente de sua posição na sociedade, poderiam alcançar a salvação era revolucionária e perturbadora para muitos romanos. A recusa em adorar o imperador e a exclusividade da fé cristã colocaram os cristãos em rota de colisão com o Estado romano. A insistência dos cristãos em adorar apenas a seu Deus e rejeitar todos os outros deuses era vista como uma afronta direta à autoridade do imperador e do Estado. Essa colisão de crenças e valores plantou a semente para séculos de perseguição e conflito. A perseguição aos cristãos se intensificou, com muitos sendo presos, torturados e executados por sua fé. No entanto, apesar das adversidades, o cristianismo continuou a crescer, eventualmente se tornando a religião dominante no Império Romano. A relação entre os cristãos e o Estado romano já nasceu complicada. O Império Romano, mesmo tolerando várias religiões, exigia lealdade total ao imperador e à ordem estabelecida. A recusa dos cristãos em participar do culto imperial e a insistência na exclusividade de suas crenças os colocaram em rota de colisão com a autoridade romana. Para os romanos, religião e política eram inseparáveis. Os cidadãos eram obrigados a participar de rituais religiosos e festivais em homenagem aos deuses, incluindo o culto ao imperador. Essa participação era como um juramento de lealdade ao Estado romano. No entanto, para os cristãos, adorar qualquer outra divindade além de Deus era idolatria. A recusa em reconhecer a divindade do imperador e participar dos rituais era vista como um ato de traição e subversão. Era como desafiar o próprio império.